Imagine uma cidade onde ouro líquido pintava corpos de dançarinas, onde banquetes duravam luas inteiras e onde o luxo transbordava pelas ruas. Essa era Sodoma, próspera, artística, poderosa. Mas por que uma civilização tão próspera, tão artisticamente avançada e aparentemente segura desapareceu da noite para o dia, como se nunca tivesse existido? A resposta está sob camadas de cinzas arqueológicas e em 7 práticas terríveis que ainda vemos hoje. Sodoma não foi destruída apenas por comportamento, foi consumida pela corrupção do espírito humano. E se eu te disser que estamos repetindo os mesmos erros, com novas tecnologias, mas o mesmo padrão destrutivo? Fique até o final, porque vou revelar algo chocante sobre evidências arqueológicas que confirmam a destruição bíblica. Sodoma não era um vilarejo qualquer. Muros duplos, tijolos avermelhados que reluziam ao pôr do sol, solo que jorrava betume, uma substância mais valiosa que ouro na época. Caravanas cruzavam desertos inteiros só para negociar esse tesouro viscoso. Sodoma se tornou uma das cidades mais ricas da antiguidade. Mas essa riqueza fácil plantou uma semente mortal. O orgulho foi substituída pela fé no próprio poder. Festas começavam na lua nova e só terminavam na lua cheia. Ruas viravam passarelas iluminadas, aromas exóticos, música incessante, mulheres com joias a cada passo. Havia algo hipnótico nessa cidade. Cada detalhe encantava os olhos, mas adormecia a consciência. Enquanto Sodoma se envolvia nesse véu de beleza e justiça, justiça e compaixão eram esquecidas. E foi aí que os primeiros sinais da ruína começaram. Agora, prepare-se para descobrir os 7 pecados terríveis que ainda infectam nossa cultura. Primeiro pecado: orgulho e autossuficiência. O profeta Ezequiel foi direto. Sodoma era orgulhosa, farta de comida e despreocupada, mas não ajudava pobres e necessitados. A autossuficiência gerou cegueira espiritual. Quando se vive como se não precisasse dobrar os joelhos, o orgulho vira arrogância. Reconhece essas frases hoje? Eu me basto, eu conquisto tudo sozinho. Casais param de orar juntos porque estão ocupados demais. Famílias vivem no mesmo teto, mas não compartilham mais o altar. O orgulho foi o veneno invisível que corroeu Sodoma. E quando a justiça deixa de ser busca coletiva, ela vira memória distante. Segundo pecado: luxúria e imoralidade sexual. Em Sodoma, sensualidade não era parte da cultura. Era a cultura. Vestimentas translúcidas, corpos pintados com ouro líquido, rituais noturnos onde prazer se confundia com adoração. O sagrado foi profanado. O corpo que deveria refletir a glória de Deus virou moeda de entretenimento. Quando os anjos visitaram Ló, a multidão exigiu acesso sexual a eles. Era o ápice. Luxúria havia se tornado direito público. Hoje ela invade telas, músicas, relacionamentos. Pornografia, adultério emocional, hipersexualização constante corroem lares. Onde havia união, agora há desconfiança. A Bíblia ensina: o corpo é templo do espírito, mas em Sodoma, esse templo virou palco. Terceiro pecado: preguiça e ociosidade. Com requiava farta e trabalho escasso, Sodoma cultivava ociosidade como virtude. Dias começavam com festas, noites terminavam em excessos. Essa preguiça era mais que física, era espiritual. A alma que recebe tudo sem esforço para de buscar a Deus. Peletite, um estrangeiro que ajudava necessitados, foi perseguido e morto, não por roubar, mas por dar. Sodoma via caridade como ameaça. Hoje é similar.
Redes sociais oferecem distrações infinitas, oração silenciosa fica rara, trabalho e significativo são trocados por fama instantânea. Quando ociosidade é normalizada, espiritualidade é esquecida. E quando a alma não tem direção, o pecado encontra morada. Quarto pecado: crueldade e injustiça social. O mais perturbador de Sodoma não eram as festas, era como tratava os fracos. Leis proibiam caridade. Alimentar um pobre era crime. Eliásar foi amarrado nu às muralhas e deixado para morrer por dar comida a alguém. Quando compaixão vira infração, a sociedade perdeu seu coração. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor dos oprimidos. O grito de Sodoma chegou ao céu e provocou não apenas atenção, mas ação. Hoje ainda há quem morra de fome, frio, solidão, pessoas invisíveis entre prédios. A indiferença se disfarça de neutralidade, mas é crueldade silenciosa. E pode começar em casa. Casais que se ignoram, filhos negligenciados, empatia substituída por pressa. Quinto pecado: idolatria e inversão de valores. Templos majestosos honravam deuses feitos por mãos humanas. Astarté, deusa da fertilidade, era adorada em rituais esteticamente belos, mas profundamente vazios. Poder, dinheiro e corpo eram cultuados. O sagrado foi substituído pelo espetacular. Paulo escreveu que muitos trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram coisas criadas. Hoje, ídolos modernos brilham em telas. Seguidores substituem discípulos. Aparência suplanta essência. Exposição é celebrada, modéstia ridicularizada. Em famílias, casais priorizam conquistas profissionais, negligenciando o altar do lar. Filhos veem pais admirando mais telas que os olhos uns dos outros. Quando o coração se curva diante de qualquer coisa que não seja o Criador, a queda já começou. Sexto pecado: violência e desumanização. Violência em Sodoma não era traço, era identidade cultural. Crueldade virou norma. Visitantes eram humilhados publicamente. Empatia era esmagada. O episódio com os anjos mostra uma multidão que via hóspedes não como semelhantes, mas como objetos descartáveis. Dignidade humana havia desaparecido. Hoje toma formas diferentes. Palavras viraram armas, redes sociais viraram arenas de insultos, diálogo cedeu lugar à ofensa. Nos lares, violência às vezes não marca o corpo, mas fere a alma. Palavras duras, desprezo silencioso, manipulação emocional quebram relações. Quando o respeito pela vida é perdido, o juízo se aproxima. Sétimo pecado: zombaria da fé e desprezo pela santidade. O riso em Sodoma não era alegria, era escárnio. O sagrado virou piada, moral virou fardo, santidade virou coisa ultrapassada. Quando Ló alertou sobre destruição iminente, foi ridicularizado, parecia estar brincando. A ideia de juízo divino soava absurda. O desprezo pela santidade cria cegueira espiritual que impede até arrependimento. Hoje, vemos zombaria disfarçada de humor, fé caricaturada, princípios bíblicos tratados como relíquias. Casamento é peso, fidelidade é fraqueza, pureza é ingenuidade. Mas quando o santo vira alvo de sarcasmo, a sociedade não apenas se afasta de Deus, ela o desafia. O juízo, confirmado pela arqueologia. A Bíblia descreve destruição literal, fogo e enxofre do céu, terra tremendo, cidades consumidas. Por séculos trataram como alegoria, mas a ciência começou a contar história surpreendente.
Escavações encontraram camadas espessas de cinzas, vidro vitrificado, estruturas carbonizadas, objetos derretidos por temperaturas superiores a 1000 graus, impossível para a tecnologia antiga. Estudos sugerem explosão cósmica semelhante à de Tunguska liberou onda de calor suficiente para pulverizar cidades. Solos com alta concentração de sal ainda impedem vegetação. A arqueologia, que ignorava as escrituras, agora encontra evidências que ecoam o Gênesis. As lições. Um espelho para hoje. Sodoma não está registrada só para chocar, mas para despertar. Cada pecado serve como espelho que revela nosso interior. Sodoma caiu porque trocou justiça por conveniência, amor ao próximo por prazer pessoal, zombou de Deus enquanto destruição caminhava. Hoje não precisamos de anjos batendo a porta, ruas digitais cheias de vaidade, altares substituídos por vitrines, fé se dobra à cultura, casamento tratado com banalidade. Mas ainda há tempo. Abraão intercedeu, Ló foi retirado por misericórdia. Mesmo diante de corrupção total, Deus ouve o clamor dos justos. Essa é a lição mais poderosa. Juízo é real, mas misericórdia também. Pecado tem consequências, mas fidelidade tem recompensas eternas. A ruína de Sodoma grita como alerta urgente para lares em crise, famílias desconectadas, corações endurecidos. Mas acima desse grito, há a voz suave, arrependimento, convite ao retorno. Deus não deseja que ninguém pereça. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás com saudade do que Deus quer tirar. Olhe para frente com esperança no que Ele quer restaurar. Precisamos mais que informação, precisamos discernimento. O mesmo Deus que julgou é o que protege os que o buscam. E é com esse espírito que quero convidar você a orar comigo agora. Se você puder, feche seus olhos e abra seu coração. Senhor meu Deus, em meio a um mundo que muitas vezes se parece com Sodoma, eu clamo por discernimento. Que os meus olhos não se distraiam com o brilho das vaidades e que meu coração não deseje aquilo que te entristece. Livra-me das armadilhas disfarçadas de liberdade. Ensina-me a reconhecer o que é santo e a rejeitar o que contamina. Protege meu lar, minha mente e meu espírito das mentiras que se espalham como verdade. Dá-me coragem para caminhar na contramão da cultura, fidelidade para manter minha fé viva e humildade para reconhecer quando me desvio. Que eu nunca troque tua presença por conforto passageiro e que eu te busque mesmo quando o mundo zomba da tua palavra. Fortaleça minha alma, guarda meus passos e renova em mim o temor que me leva à vida. Que eu permaneça firme, não por minha força, mas pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você concorda com esta oração, declare seu amém nos comentários. Que esta mensagem desperte em você não o medo, mas o discernimento. Não o desespero, mas a urgência. Não a indiferença, mas a transformação. Contudo, por mais poderosas que sejam estas verdades que vimos, nós podemos nos esquecer disso tudo em alguns dias e voltar a ser infiéis. Por isso, é crucial mantermos uma rotina devocional eficiente, com leitura da palavra e oração. E isto não precisa ser complexo, chato ou demorado. Com apenas 15 minutos, você pode alimentar sua mente, seu coração e seu espírito da verdade de Deus todos os dias. Para isso, estarei deixando na descrição ou no primeiro comentário fixado o guia devocional rápido, mas poderoso que eu mesmo faço. Então, seja você alguém que se converteu recentemente ou alguém que está voltando para Cristo, agora é hora de se equipar de verdade.
clique e dê uma olhada. E se você quiser mais mensagens edificantes como essa, inscreva-se no canal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe poderosamente.